começar, eu quero agradecer a todos mais uma vez. Obrigado por estar aqui presente, ser convidado, para falar desse tema tão difícil que eu encaro como se fosse um desafio coletivo. Quem aqui não precisa ou não precisou perdoar alguma vezinha na vida? Difícil. Algo que nos chama a atenção, não só o Evangelho, como diversas passagens de literatura espírita. Está lá no Pai Nosso, perdoar, sabe a questão do perdão? Como bate? E bate por que bate? Bate porque a gente precisa muito ainda aprender a perdoar. Algo que nós ainda, vou ressaltar, ainda não sabemos. Quando é que a gente vai saber? No dia que a gente quiser aprender. Então a ideia aqui é exatamente isso. A ideia aqui é a gente parar, pensar, trazer para o racional e perceber como é que essa história de perdão faz sentido. Será que vale a pena? Será que essa proposta que Jesus trouxe de perdoar os inimigos, desse auto-perdão tão necessário também? Porque falar de perdão a gente vai falar de amor. E como é que a gente vai perdoar o próximo, amar o próximo, se também a gente não se auto-perdoa muitas vezes? Tem tantas vertentes que a gente pode abordar aqui a história do perdão, mas eu quero começar pelo que o nosso amigo falou aqui, que me tocou muito, que é permitir sentir. Olha que interessante, permitir sentir. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem um sentimento aqui dentro que eu não perdoo fulano, não perdoo a ciclana, que até hoje não consegui engolir aquela história que me machucou, me magoou, está até hoje debatendo. Mas eu hoje, por ser espírita, por ser cristão, eu parece que boicoto e digo assim, não, Nelson, você não pode mais. Maria, você não pode ter esse tipo de sentimento. Agora, pausa. Como que a gente vai trabalhar alguma coisa, melhorar, aprimorar, modificar, crescer, se a gente não se permite, se a gente está boicotando, colocando numa gavetinha lá no fundo, e guardando e fingindo que não existe? Com a pseudo-ideia de querer ser Cristo, que ainda não somos, tem uma caminhada longa para realizar. E a gente vai caminhando, passo a passo, com as nossas dificuldades, dando um passo de cada vez. Então, primeiro que a gente precisa olhar para si próprio, perceber quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades, aonde que eu tenho que aprender a amar, muitas vezes através de um perdão que eu ainda não consegui, que passou 20, 30 anos. Estou falando dessa encarnação para a gente. E até hoje a gente não perdoa a fulana, aquela história lá atrás, que sim doeu, sim machucou, sim me magoou. Mas se a gente não fizer, pessoal, olha só, ninguém vai fazer por nós, tá? Adoraria falar aqui para vocês que, quando acabar, quando a gente desencarnar e acaba com um passo de mágica, tudo muda, como uma varelha de conta. A gente vai para o céu estrelado e esses sentimentos, muitas vezes, o ressentimento que a gente tinha quando encarnado, desaparece. Pessoal, não desaparece. Somos espíritos imortais, portanto, todos os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas dificuldades, qual é a diferença? Com o corpo sem corpo, mas está igual. É o nosso eu, é o nosso íntimo que permanece, há de eterno. Então, os nossos valores, as nossas conquistas, como também as nossas dificuldades. E a gente vai falar aqui sobre perdão. E é claro que é difícil, por isso que é tão falado. Por isso eu brinco aqui com um desafio coletivo. Desafio coletivo porque a gente está aqui para aprender a amar. Então, no encontro com Jesus, olha que bonito, encontro com Jesus. Vai aonde? Vou lá encontrar Jesus. Bom, né? A gente vai ter mais encontros com Jesus. Que bom que a gente está nesse mês de dezembro. Como o Ricardo colocou aqui, é um convite para a gente refletir, pensar. Mas sabe quando dá para encontrar Jesus? Dá para encontrar Jesus sempre que a gente quiser. O convite de Jesus, os braços estão sempre abertos, sempre nos aguardando. O que depende? Depende da gente. O quê? Se conectar. Como? Com o alto, através de que forma? Do pensamento, da vibração, fazendo melhores escolhas, elevando, jogando para o alto o que a gente está fazendo aqui. Não jogando para o alto assim, né? Chuta, pega a bola e chuta. Não. Nos conectando de alguma forma, buscando racionalizar e perceber aquilo que a gente quer, o que é melhor para nós. A gente sabe que é bom, que é ruim. Não tem nenhuma criança que é por sentimento.
A gente sabe o que é interessante e o que é menos interessante. A gente sabe para onde a gente quer chegar. O bem-estar. O bem-estar é a melhor medida. O bem-estar é aquilo que a gente já viveu no passado. Tem a ver com a nossa história. Com a história de cada um. Todo mundo no passado já teve um bom momento, como teve um mau momento também. Teve um bem-estar, houve um mal-estar. E é isso que a gente está buscando. E quando a gente vai falar de perdão, a gente está falando de quê? De mal-estar. Ou tem alguém aqui que não perdoou, e aí, que sensação gostosa que me dá no peito, uma coisa boa, sabe? Eu não lembro que estava falando, aquele episódio, olha, ai, que alegria. Isso é mal-estar. É disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre esse encontro com Jesus. Eu até brinquei, fiz uma chamada lá no Instagram, que é como é que é? O tema é perdão sem limite, a cura, à luz dos 70 vezes 7, que é o Jesus matemático. Né? 70 vezes 7, quem é muito tatuado aí? Vai ser 90, né? E depois, aí vezes 7 de novo, e vai continuamente. Mas não deixa de ser uma chamada para a gente perceber, multiplicar, como tem o multiplicar dos pães. Jesus joga muito na matemática, que eu sou péssimo em matemática, talvez é por isso que eu tenho que aprender a perdoar também. Mas a gente entender que matemática é essa que Jesus nos convida a realizar, de curar o nosso eu, o nosso íntimo. Como é que a gente cura? Cura o quê? Quem precisa curar? Cura quem está doente. Então o primeiro passo é entender essa doença, enxergar essa enfermidade que faz parte do nosso eu, para quem ainda tem dificuldade em perdoar. Número 1, pessoal, não tem problema nenhum. Vamos entender a nossa condição de espíritos falhos, em crescimento, imperfeitos, mas perfectíveis, que nessa caminhada ainda faz parte a imperfeição. Portanto, um ódiozinho aqui, um rançozinho acolá, ainda, olha, vou reforçar essa parte, tá? Vamos agarrar mais palavras. Ainda faz parte, tá bom? Eu vejo alguns sorrisos no rosto, pode falar. Ele é o primeiro talento aqui, é mediúnico, o Nelson é mediúnico. Então, entender que faz parte. Porém, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai aproveitar essa oportunidade para trabalhar? Enxergando as nossas mazelas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente pode acrescentar, crescer, evoluir, melhorar. Para quê? Para virar o espírita do ano. Tem o funcionário do mês, né? Espírita do ano. Um placarzinho aqui no grande. Não, o que a gente quer é ser mais feliz. A gente está falando de bem-estar, de crescimento e, naturalmente, uma vivência em mais plenitude, mais equilíbrio, mais tranquilidade. E para isso, pessoal, é conquista, e conquista é trabalho. Vou repetir, não cai do céu. Seria ótimo se caísse do céu. Seria ótimo se a gente fizesse uma oração com o Pai que disse assim: olha, dá uma ajuda aí, manda um perdão aí para mim, que eu sou fixo, está caindo na conta. Eu estou precisando tanto perdoar, então resolve o barulho para mim. Quem resolve o barulho, quem resolve as dificuldades, somos nós. Trabalhando o nosso íntimo, o nosso eu, buscando esse crescimento através do quê? Através do esforço, que aí ninguém quer, que aí é mais difícil, que aí é essa grande dificuldade. Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho essa ideia de perdão, para a gente entender como é que funciona essa doença. Por que buscar essa cura? Vamos lá, os sintomas primeiro. Quais são os sintomas de quem está ainda com dificuldade em perdoar? Vê se alguém se reconhece. Anotei uns pontos aqui. Inquietação, mal-estar, nó na garganta, um embrulho no estômago aqui ao gástrico. Às vezes, quando eu lembro daquele cenário daquela pessoa que está até agora com o bicho na garganta, que não conseguia engolir fulano nem fulano, aquele cenário. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui, para quem quiser fazer, claro. É o exercício para a gente entender se tem alguma coisa conosco ainda em relação a perdoar aquela pessoa, aquele cenário difícil ou não. Convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fechar os olhos. Vamos lá. O exercíciozinho muito chato, tá, pessoal? Mas a gente vai chegar depois e vai entender. O exercício é, vamos lembrar, lá atrás, você, tá? Daquele cenário difícil, aquela situação
bem complicada daquela pessoa, que te machucou muito, que te magoou, que te feriu, que abalou e mexeu contigo, bateu forte e foi bem complicado. Tenta reviver esse momento por alguns segundos aqui, conforme a gente vai falar. Agora, podem abrir os olhos. Vamos lá. Pergunta dela. Qual é a sensação, vou repetir, qual é a sensação que vocês tiveram aí? Alguém quer compartilhar? Coração apertado. Coração apertado, aperta o peito. O que mais? Angústia. Mais alguém? Não. Vou compartilhar o que eu estou vendo daqui que ninguém está vendo. Eu só vi as caras assim, ó. A cara de me comer, não gostou, que tem alguma coisa que está fedendo, sabe? E é exatamente essa sensação que é só o resultado, ou digamos assim, a consequência, o efeito dessa doença da alma que permanece daqui conosco. Por que isso? Porque é importante a gente lembrar que ela está aqui conosco, porque de alguma forma a gente não elaborou, não equalizou, não equilibrou, não vivenciou, não digeriu, não ultrapassou essa questão. Por isso que ela se faz presente até hoje. E quando vem essa lembrança aqui, foi uma lembrança provocada, ok? Mas muitas vezes é uma lembrança repentina. Às vezes a gente está no dia a dia na rua, vem um vídeo, uma memória, uma lembrança, passa por um local, uma camisa de uma pessoa e de repente a gente se conecta com aquele passado doloroso. Vamos voltar. Doloroso porque a gente ainda não trabalhou. E essa busca aqui, curar, ressignificar, trabalhar, ampliar o horizonte, entender de uma forma mais ampla. Que forma mais ampla é essa? É a forma que Jesus nos traz, que a gente ainda não compreendeu. Então a busca que a gente vai fazer aqui é racionalizar tudo isso para fazer sentido. Falar, aquilo que o Nelson falou é verdade. Que a gente está fazendo aqui o quê? É mastigando o máximo possível. Não estou mastigando para vocês, não, estou mastigando para mim, tá? Estou compartilhando com vocês a minha caminhada também. Mastigar o máximo possível o entendimento do Cristo, para que faça sentido na nossa vida e para quando a gente sair daqui, colocar em prática nas nossas dores e aos poucos ir nos tratando, ir nos curando, porque enquanto a gente não tratar, vai continuar incomodando, mais ou menos, mas vai incomodar. Relembrando, espíritos imortais que nós somos. Para quem trabalha em mesa mediúnica aqui sabe, é clássico. O que dá em mesa mediúnica? Porque não perdoou o amiguinho ou a amiguinha na encarnação passada, já passou 10, 20, 30, 50, 100, algumas centenas de anos, e ainda centenas de anos, que ainda está lá ainda, querendo cobrar o prejuízo do passado, porque não conseguiu ultrapassar, vivenciar, crescer com essa situação. Então essa atenção, esse chamado aqui, para a gente perceber que isso é o mais importante, o primeiro passo. O primeiro passo aqui é entendamos que o perdão não é para o outro, o perdão é para você. O perdão é para cada um de nós. Isso que é muito confuso ainda, porque normalmente qual é o foco que a gente tem? O foco é no cenário, na pessoa, na lembrança dolorosa e naquela dificuldade, com toda aquela carga emocional, com toda aquela dor e sofrimento atrelado a ela. Mas a partir do momento que a gente inverte essa mesa e percebe, peraí, o que isso está dizendo sobre mim? Quem precisa do perdão, quem carrega essa dor, quem carrega todo esse sofrimento aqui dentro, somos nós. Então quando a gente para e percebe que agora está na minha mão, é minha responsabilidade, e o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer com essa dor e com esse sofrimento que estão até hoje aqui? Muitas vezes são cenários complicadíssimos de traição, não só conjugal, traição no trabalho, na família, traição de amigos. Cenários complexos e difíceis que a gente ainda não consegue equalizar ou gerir da melhor forma possível. Mas a partir do momento que isso aconteceu, já virou um fato. E aí que vem a questão. A responsabilidade não é mais do fato nem da pessoa, é nossa, de como nós vamos gerir esse conteúdo difícil e doloroso. Falar sobre perdão é muito difícil, tá, gente? É muito difícil. Por quê? Porque a gente está falando de dor.
Falar de dor é o quê? Falar de sentimento, falar de dificuldade. E a busca para o encontro com Jesus é que Ele nos mostra e nos ensina como lidar com as nossas dores, como curar a nossa alma, como aprender o que a gente não aprendeu, aprender com quem? Com Ele que nos ensina. Mestre é o mestre que ensina, o professor, que hoje perfeito já caminhou para onde a gente caminha, com as nossas dificuldades, e nos mostra, vem comigo, joga as pedrinhas, né? Aquela coisa do patinho que joga o biscoitinho, né? Vamos, vem nos convidando o tempo inteiro. Então perceber primeiro que perdão quem necessita somos nós. Para quê? Para se libertar dessa dor, porque muitas vezes esse agressor, essa pessoa, nem lembra mais, ou não está nem aí, não está nem ligando, ou já desencarnou, ou já passou aquela fase, ou foi, às vezes foi até sem querer que a pessoa nos machucou. Cada caso é um caso, a gente não está aqui para avaliar os casos. São casos dolorosos, traumáticos, e que machucaram e balançaram, mexeram conosco. Agora a questão, o foco aqui é o que nós fazemos com isso hoje. Está na nossa mão, já não está mais na mão do outro. Se a gente fala com o outro ou não, se o outro se arrependeu ou não, isso é problema dele ou problema dela. Qual é o nosso problema? É gerir aqui a nossa dor. Se está sofrendo, se está doendo, se está machucando, até hoje. Porque quando a gente lembra, olha isso que é interessante, pessoal. História triste todo mundo tem, tá? Quando a gente lembra de um fato passado e a gente conta como uma história triste, sem estar emocionalmente ligado, envolvido, sem sentir ou reviver de novo toda essa carga dolorosa, faz parte como uma referência, uma vivência que nós tivemos. Agora, quando a gente vai contar, ou começa a contar, ou começa a pensar, e de novo vem toda aquela carga emocional, aquela carga mental, que nos abala e mexe conosco, que a gente está literalmente revivendo, sentindo novamente tudo de ruim, conforme aconteceu lá atrás, às vezes há 10, 15, 20 anos, às vezes semana passada. Observa a ti. Por isso que esse exercício que eu fiz aqui é para a gente olhar um pouco para si. Porque a maior parte do tempo, das vezes a gente não tem tempo, ou melhor, a gente não se dá tempo de parar e se enxergar um pouco e perceber o que está de errado aqui, o que pode estar melhor, de que forma eu não elaborei muito bem, de que forma eu posso progredir. Olhar para a saúde mental, olhar para a saúde física. Muitas das nossas questões físicas, quando a gente fala de perdão, é o clássico somatização. O médico fala, não, não é somatização. Sabe quando o médico fala assim, olha, a gente fez os exames aqui, mas nada está apontando, já fez 2, 3 vezes, já mudou de médico, já tentou, mas tem ali uma questãozinha gástrica, que está pegando, vamos pegar muito no gástrico, na cabeça. E aí, alguma complicação que está se derivando ou sendo consequência de conteúdos emocionais mal gerenciados. Então o convite é esse aqui. O convite é a gente olhar, perceber o que não está legal. Para um pouco e vamos olhar para a gente. Aproveita a época de final de ano. Sei que é difícil porque é uma época complicada, né? Uma época que está todo mundo acelerado e parece que em dezembro acelera mais ainda, passa voando, né? Já daqui a pouco já é Natal, é Réveillon, então. Mas aproveite essa época agora, o convite, o encontro com Jesus e perceba o que Jesus tem a me ensinar, a me ofertar, a mostrar para mim um caminho diferente do que eu estou fazendo. Porque até agora, a lógica é simples, para quem gosta de futebol vai entender o que eu estou falando. Time que está ganhando, não se mexe. Time que está perdendo. O time que está perdendo tem que mexer. Então, se há algo aqui dentro, alguma coisa que você está perdendo de você mesmo, porque você não conseguiu ainda administrar muito bem, e a dor vai dizer isso para você, a dor, o sofrimento, que você não conseguiu equilibrar, equalizar e entender o processo de amor que o Cristo nos ensina, que a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. É o convite para se perceber que dá para fazer melhor. O que é dar para fazer melhor? Não estou jogando lá na outra encarnação, não. Eu estou falando de amanhã, estou falando de 2025. Se tem uma coisa hoje que está incomodando a interna, só você pode trabalhar e há recurso.
dá para trabalhar, dá para ter um 2025 melhor do que 2024. Eu não estou falando de aspectos materiais, tá, pessoal? Estou falando de aspectos espirituais. O que é aspecto espiritual? É paz de espírito, é serenidade, é tranquilidade, é equilíbrio que muitas vezes nos falta ou a gente não tem. Que no primeiro estímulo que tem na rua, ou através de alguém que nos machuca, traz toda essa carga interna, muitas vezes, de traumas, de questões que nós ainda não resolvemos. E por isso que vem esse convite do Mestre Jesus para mostrar para a gente que é possível. Vou lembrar o que eu sempre falo, que a gente esquece demais. Toda a proposta do Cristo, todo o ensinamento do Cristo é realizável, é palpável, resumindo, dá para fazer. Ah, Nelson, mas eu não sou Jesus. A gente adora essa frase, né? Eu não sou espírito de luz. Aí pega a bengala, pega uma bengala, não sou Jesus, eu sou espírito de luz, e a gente vai carregando. Assim. São as bengalas psicológicas que a gente vai justificando o que dá para fazer. Ninguém está falando que é fácil. Em nenhum momento eu falando que é fácil. Está ruim para vocês, está ruim para mim também. Eu estou falando que é possível, que é realizável. Então, importante isso para desmistificar, para tirar o Jesus do altar, o Jesus intocável, o Jesus que está lá. E claro que a gente tem que admirar, a gente tem não, o convite é esse, admirar como referência, o mestre, o exemplo a ser seguido. Mas não é só para manter essa distância, pelo contrário, é para trazer ele nesse encontro do dia a dia, não só encontro aqui com Jesus no final do ano, mas do encontro diário, e perceber como é que dá para trazer Jesus para as minhas questões, para as minhas dificuldades, para as dificuldades que eu estou vivenciando agora, porque está todo mundo vivenciando uma dificuldade aqui, pessoal. Não preciso fazer leitura nenhuma de ninguém precisa falar nada para mim, mas eu tenho certeza absoluta, a previsão mediúnica do Pai Nelson. Todo mundo tem as suas dificuldades. E é aqui que vem o Mestre Jesus para nos mostrar. Uma frase que todo mundo fala aqui, todo mundo não, muita gente fala assim, mas Nelson, eu não consigo. Pausa, vamos lá. Não consegue ou não quer? Aqui é algo importantíssimo, vamos ter atenção à diferença. Ah, Nelson, mas é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, não seria um desafio. Não precisava nem de palestra, não precisava nem de falar de perdão, porque a gente já estaria em outro patamar, em outro nível, que a gente não precisaria mastigar de novo, bater no liquidificador, passar no coador, voltar lá de novo, até a gente aprender aos pouquinhos. E por que é difícil, Nelson? Me explica por que é tão difícil assim. Vou explicar por que é tão difícil. Porque para perdoar, temos que ser caridosos. Caridade, caridoso, é o exercício da caridade. Tá? E o que é caridade mesmo? Caridade é amor. E aí que vem o problema. Problema não é problema, é solução. O problema é o nosso, de alguma forma, que a gente ainda não aprendeu a amar, ou ama muito pouco. E a nossa compreensão de amor ainda é muito limitada. Então a busca aqui, com o Mestre Jesus, entendendo essa forma de amar muito mais ampla, nesse abraço, para com tudo e para com todos, independente das ações de cada um. Vamos lembrar que o Mestre Jesus a todos nos amou indistintamente, porque ele nos enxerga todos como irmãos. Agora a pergunta que eu faço para vocês aqui, e a gente, será que consegue entender todo mundo como irmão? Aqui no grade até dá, às vezes é muito difícil, né? Às vezes tem um arranca-rabo aqui e acolá, tem um irmão mais chato, a gente se esbarra no corredor e fica meio chateado, um pisa no pé do outro, tá tudo bem, mas olha só, e aquele lá na rua que é completamente diferente da gente, que está numa outra faixa evolutiva, num outro momento, não que ele seja melhor ou pior, mas está numa outra batida, pensa diferente, é completamente diferente, vê a vida, parece que a gente está falando de 8 e está falando de 80. E aí? Será que a gente consegue amar esse irmão como ele é, um irmão de verdade? Jesus nos convida a isso. O convite de Jesus é: vem, dá para aprender a amar. Escutai as minhas palavras.
quando ele nos convida a gente escutar as palavras dele, nos mostrando que tudo isso é possível. Que a caridade, e aí vamos falar um pouquinho de caridade, que a caridade, vou outro exercício aqui para elaborar, para a gente entender, olha só, como é que é complicada a caridade. Caridade é o seguinte, caridade a gente enxerga de uma forma geral, ainda muito no aspecto material. Então, vou fazer um exercício, vamos dizer que eu chego aqui e falo, pessoal, olha, tem um projeto social, a gente vou angariar aqui no final, vou apresentar um projeto social aqui para todo mundo, e se alguém quiser fazer uma colaboração no final, eu dou lá o Pix da conta do projeto social, provavelmente uma pessoa ou outra vai acabar ajudando e tal. E é ótimo, porque a gente está fazendo caridade, está ajudando esses irmãos que necessitam. Tudo bem, maravilha. Esse movimento é ótimo. Mas como é que é a verdadeira caridade entendida por Jesus? Livro dos Espíritos, vamos lá no Livro dos Espíritos, acho 625, não sei, estou só falando besteira agora, se alguém souber me ajuda. Caridade são 3 pontos. 3 pontos. Que se interrelacionam entre eles. Que é benevolência para com todos, indulgência para com os seus amigos e perdão das ofensas. Vamos analisar um de cada vez? Vamos lá. Benevolência para com todos. Nossa, que palavra difícil, benevolência. Traduz aí, pega o Wikipédia. Benevolência é ser bom. Ser bom para com todos. Não só com o pessoal do Greg, que pensa igual a gente. Olha só. Tem gente amorzinho e coração, hashtag. A gente está falando ser bom para com todos. Como é que eu consigo ser bom para com todos, Nelson? Porque não bate. Eu olho para a casa do fulano, não precisa nem olhar, eu já de longe quero atravessar a rua. Olha só, é vibracional. São momentos e estágios diferentes, não precisa forçar. Mas dá para amar, dá para ser bom. Como, Nelson? Fazendo para com esse outro e gostaria que fizesse comigo. Simples assim, entre aspas. Simples assim. Simples assim. O convite é: sejamos para o próximo como gostaria que fizesse conosco. Daí que a gente vai partir dessa análise que não tem a ver mais com gostar ou não gostar. É sobre ser bom. E eu posso ser bom com o nosso amigo aqui que eu gosto muito, ou com outro amigo que eu não gosto de citar, mas ou com o nosso amigo que eu não gosto, que eu vou na cara dele. A minha atitude de bondade, a minha atitude de amorosidade é de igual maneira. Então essa é o número 1, né? Benevolência para com todos. Check. Vamos para o número 2? Agora é mais complicado. Indulgência para com os erros alheios. Meu Deus do céu. Indulgência é ser tolerante. Como é difícil essa ideia de tolerância. Porque cada vez mais nós somos o quê? Intolerantes. Hoje tem uma moda agora, como é que é? É o cancelamento. O que é o cancelamento? Senão intolerância. Ah, o fulano, olha, Simone chegou agora aí, camisa verde. Eu não gosto de camisa verde. Hashtag fora camisa verde. Essa intolerância é não perceber o próximo e as diferenças do mesmo e as escolhas do mesmo. Se a gente gosta ou se a gente não gosta, sejamos tolerantes para com o próximo. E aí, o que é mais difícil ainda, sejamos tolerantes para com os erros. Mas olha que interessante, tem uma dinâmica dupla aqui. Ser tolerante para com o erro próximo, mas também temos uma dificuldade enorme de ser tolerante para com os nossos erros. Então, mais uma vez, um aprendizado aqui é interno e externo. Porque como é que eu vou ser tolerante com o nosso irmão se nem eu me tolero os meus próprios erros? Se o meu facão está aqui afiadíssimo, o chicote está aqui estalando nas costas, porque eu mesmo não respeito, não me aceito, não me percebo o espírito imperfeito que sou, errando, caminhando, caindo, levantando de novo, porque aqui está o facão forte e o chicote está afiado. Se está aqui comigo, vai estar com o próximo também. Não necessariamente, se está só com o próximo, não está com a gente, tá? Mas a busca é tolerância para com os erros do próximo. Esse é o ponto número 2 da caridade. Se a gente não for tolerante, a gente vai viver uma vida de intolerância. Por quê? Porque a gente está num mundo de provas e expiações, que só tem o quê? Espíritos imperfeitos. E que espírito imperfeito faz? Erra. O espírito imperfeito erra. Tem até uma piada, como é que é? Atire a primeira pedra
Quem nunca errou. É piada, tá, gente? Piada de Jesus, tá? Não leva mal. Tem que tomar cuidado aqui. Atira a primeira pedra, quem nunca errou. Aí veio um garotinho, piada não. Veio um garotinho, pegou uma pedra, pá, acertou. O que é isso? Você nunca errou, olha. Dessa distância, nunca. Fecha a piada. Vamos lá. Continuando. Entender que nós, espíritos imperfeitos, erramos e vamos continuar errando. Então, a busca, o entendimento de ser tolerante para com o erro alheio é perceber que sim, esse irmão é imperfeito e administrar muitas vezes as nossas expectativas também. Porque muitas vezes a gente projeta no outro uma expectativa que o outro tem que ser perfeito. Mas olha lá, o Nelson, poxa, mas ele é espírita, como assim? Tantos anos, ele dá palestra, ele dá curso, ele não sei o quê. Pessoal, estamos juntos e misturados. Não é à toa que a gente está aqui. Cada um com o seu conflito na sua caminhada, com as suas dificuldades, para desvencilhar, melhorar, aprender e crescer. Então, ser tolerante para o outro e também para conosco na nossa caminhada, nos aceitando. E aceitação, sabe o que é? É amor. Não é aceitar para dizer assim, sou intolerante, sou imperfeito mesmo, e assim mesmo. Se quiser, assim me compra. Tem muita gente que gosta dessa dinâmica, dessa oratória. Eu sou assim, ninguém vai acreditar, do meu jeito. Reconhece o erro e não faz nada. Não, é reconhecer. E a partir desse momento que a gente reconhece, é perceber que tem ferramentas para trabalhar. Porque só reconhecer não vai mudar. O trabalho do autoconhecimento, isso é uma grande confusão e tem diversas interpretações, tá? Mas eu vou compartilhar a minha, aqui o meu raciocínio. É o seguinte: o trabalho do autoconhecimento por si só tem uma mais-valia imensa, é muito bom, é necessário, primordial, fundamental, parafraseando Emmanuel e Joana de Anjos que falam isso. Emmanuel no livro Consolador. Agora, pergunta: de que vale o autoconhecimento se não vier atrelado com a reforma íntima? Porque só para se autoconhecer é olhar as minhas virtudes e as minhas mazelas, as minhas qualidades e os meus defeitos, falar, tá bom, olha, grande leitura que eu fiz aqui, ponto positivo, ponto negativo. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Aí que vem a reforma íntima. E o que é a reforma íntima? A reforma íntima é Jesus. Reforma íntima é o que ele nos traz com seus valores, não só na parte teórica, mas principalmente na parte prática. Colocando de lado os milagres, o chamado da atenção, as curas realizadas, mas principalmente o legado, o ensinamento, mostrando que 1 mais 1 é 2, ele que é bom matemático, né? 77 vezes. Mostrando exatamente como é que se faz. Como é que se faz? Assim que eu fiz. Olha para mim, olha para a minha caminhada, o registro que a gente tem do escopo, cerca de 3 anos dele, da passagem dele aqui conosco, e perceber que dá para fazer. Mas está difícil. Claro que está difícil. Me segue. É o chamado que ele fez para muitos, e alguns seguiram. Mas muitos não era momento, não era prioridade, tinha outro foco. Deixa eu enterrar meu pai, não tenho questões para resolver, tenho algumas pendências, não é meu momento ainda. Então entendamos o nosso momento e como Jesus fala para a tua alma. Ou não fala? Se não falar, não tem problema, tá, gente? Não é porque a gente está no meio cristão. É para fazer um raciocínio lógico e as nossas escolhas utilizando o nosso livre-arbítrio e em nosso favor, se fizer sentido. Normalmente, como é que a gente chega no Cristo? Através da dor. Eu levanto o dedo aqui para dizer para vocês, isso sou eu. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. É quando a gente está cansado e aflito já, aos rastros, nas últimas, quando não está dando certo alguma coisa, que no momento de desespero a gente para e fala, deixa eu prestar atenção, deixa eu me falar aquilo que um dia, aquela sementinha foi plantada lá atrás. Alguém me contou uma coisa, eu tenho uma tia, um primo, eu vi um vídeo na internet, deixa eu lá pesquisar de novo, tem um centro lá perto de casa, tem um curso, tem um estudo e tal, ou outras designações, tem igreja, tem um tempo, cada um buscando o seu caminho, se encontrar através do que Jesus nos ensina, mas não no sentido só da adoração, também é importante, mas principalmente da realização prática e efetiva
no dia a dia para fazer diferença para cada um que seja. De que vale? De que vale eu botar um crucifixo no peito aqui e me dizer cristão se eu não estou mudando nada? Eu estou a mesma porcaria sempre. Que eu seja um pouco melhor. E depende de mim, depende desse esforço que a gente vai entrar e perceber que é possível quando a gente quiser. Mas vamos voltar para a caridade? Vamos lá. Então eu falei, benevolência para com todos, indulgência para com os alheios, e o ponto final, que é o perdão. E por que o perdão? Porque o perdão é depois que o outro machucou, depois que o outro nos feriu, depois que esse outro imperfeito esbarrou em nós, pisou no nosso pé e causou traumas, causou dor. A gente não está diminuindo a dor de ninguém. Mas perdoar o próximo, ou adquirir, tá? Para quem não tem que adquirir. Esse movimento amoroso, entendendo que o próximo, por ser imperfeito, ele erra. Querendo ou não querendo, intencional ou não, aí o problema é dele. Vamos entender qual é o problema do outro e o que é o nosso problema, ou melhor, o que é o nosso desafio de crescimento para a gente adquirir essa virtude. Que virtude é essa que a gente está falando? Amor. No final das contas, é o que a gente está fazendo aqui. No final das contas, todo o aprendizado da encarnação de todo mundo aqui vai sempre na direção do amor. Se não através do amor, é através da dor, mas não é através da dor de punição, mas é através da dor que muitas vezes voltamos ao entendimento do amor que a gente fugiu, ou optou por uma outra direção, ou se afastou do Pai. Então a caminhada é sempre no amor, e por isso que a gente vai entender a caridade mais difícil, porque fazer a doação, como eu cliquei aqui, do Pix, que já é muito bom para ajudar o movimento do terceiro setor, por exemplo, uma instituição, isso já é muito bom. Mas a caridade mais difícil é essa: é ser bom para todos, indulgente para com os imperfeições dos erros alheios e perdoar as ofensas. Tá aqui o trio, o combo, pega o combo aí e perceba como é que você pode aplicar na sua vida, não só ajudando materialmente, mas se ajudando, aprendendo a amar, sendo caridoso. Porque a partir do momento que nós somos caridosos, em uma, duas, na terceira ou nas três, é o momento que a gente está aprendendo a amar. E é isso que a gente precisa. Aprender a amar. Através de todos esses estímulos que a vida nos apresenta. Estímulos esses complicados, difíceis, que às vezes nos derruba no chão, a gente cai estateado, e é assim mesmo. Mas não é sobre a queda. Porque cair a gente já caiu, talvez a gente esteja caindo hoje, no futuro talvez a gente caia de novo. Mas é sobre a capacidade de levantar. O foco aqui é esse. O foco é perceber o que essa queda está dizendo para mim. É se olhar no chão sem o drama, sem o vitimismo, sem o choro, claro que com dor, atenção. Mas passado aquele momento mais complicado inicial, eu perceber o que essa queda pode trazer de mais valia para o meu crescimento, o que eu posso aprender com isso, por que eu caí, de que forma eu não elaborei direito, de que forma eu fiquei suscetível a certas questões que me derrubaram, e eu quero aprender para no futuro, passando por uma situação parecida, ou próxima com essa, não cair, não me arrebentar de novo com o cara no chão. Porque se a gente não aprender, pessoal, é cara no chão direto, é dor atrás de dor. Então essa é a dinâmica talvez mais saudável, vamos dizer assim, para a gente entender. Entender que é possível. É o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é a lição prática. O que é a lição prática? O que fazer com os que nos agridem e nos perseguem? Vamos entender. Não, desculpa, vou ler uma parte aqui. Eu estou tentando seguir uma outra. Vamos lá. Quando Jesus chega para a gente e nos fala no momento derradeiro do perdão, que eu acho que é o maior exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem. No momento da cruz, no momento final, antes de desencarnar, ele olha para o alto e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vou repetir: eles não sabem o que fazem. E é aqui que eu quero focar, nesse trecho. Vamos repetir: 1,
2, 10 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz somos nós, aprendizes, que machucamos, erramos, com a nossa pequenez, a nossa ignorância, ainda nesse processo evolutivo. E aí vem esse outro trecho que eu quero compartilhar com vocês. Uma vez perguntaram para o mestre, como é que a gente faz com esses que nos perseguem e nos agridem? Aí o Mestre Jesus respondeu assim, entendendo a condição deles de enfermos ou de doentes. Aí dá aquela coçadinha atrás da orelha. Doente? Peraí, não, calma aí. Desenha aí para mim, explica direito aí, que eu não estou entendendo. Como assim doente, enfermos? Esses que sabem o que estão fazendo e ainda assim nos perseguem e correm atrás da gente, nos machucam, nos violentam. E Jesus responde, não seria diferente se assim não fosse. Difícil entender. Como assim? Esse que persegue, que nos machuca, que nos fere, também é um doente da alma. E voltamos à frase que o Mestre Jesus nos falou. Eles não sabem o que fazem. Por maior que tenha consciência na maldade hoje, quem é ruim e quer praticar o mal, faz mesmo na maldade. Eu não estou falando só a violência física, às vezes a violência da cunhada, da prima mesmo, que faz mesmo na birra, não tem que vou machucar a fulaninha, vou peço mesmo, ela vai ter, vou falar de verdade na cara dela, sabe? Essa maldadezinha branca que a gente está falando, essa maldade, seja ela qual for, nos demonstra claramente que é só uma distância desse entendimento mais amplo que a gente tem no amor. Porque dá para ser mal, mas dá para ser bom também. E é uma escolha. É uma escolha nossa. Ninguém nasceu mal, nasceu ruim. Por mais que tenha nascido, isso tem a ver com tendências, isso tem a ver com escolhas. Nem que seja pela encarnação. Com inclinações, vamos colocar assim, vamos chamar de inclinações. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência do que é o certo, do que é o errado, do que é o bom, do que é o ruim, cabe a nós decidirmos o que eu quero. Se o outro me machuca ou não, isso é o problema dele. A questão é o que isso me toca, como me toca, e como eu posso aprender por isso, como eu posso me blindar, e principalmente amar ele, independente das opções e da escolha que ele faz. Porque eu nunca vou poder tomar conta e escolher pelo outro. O outro sempre escolhe o que ele quer. Porque o outro sabe o que é bom e o que é errado, o que é certo e errado também, o que é bom e ruim. Está na consciência. Ninguém falou, ninguém ensinou na escola, papai e mamãe, não é isso que a gente está falando. A gente sabe o que é bom e a gente sabe o que é ruim. Jesus nos apresenta a seguinte frase: tudo que eu fiz, você pode fazer e muito mais. Tudo, como a gente leva distante, né? Tudo é tudo, tá, gente? Você tem que repetir mesmo, porque é difícil essa compreensão. E quando a gente entende esse tudo, é muito mais sobre querer do que poder. Porque às vezes, eu gostaria, mas eu não consigo, eu não posso. Se você quiser, você pode. Buscar e achareis, bater a porta e ela abrir se cruzar. Para quem quer e busca e corre atrás, é possível, dá para fazer. Eu estou falando do trabalho. Tem que ter um baita esforço, e quando fala de esforço a gente não gosta muito. Porque a gente prefere colocar do céu, né? Que é mais fórmula. Sejamos francos. Adoraria, como é a brincadeira do Pix, que eu fiz agora aqui, quando a gente pede benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas, como se caísse do céu um milagre numa história, numa alegoria infantil. Então o esforço a ser realizado não é pelo outro, é o esforço para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio. E é disso que a gente está falando, e por isso que é difícil. Claro que é difícil. Porque no mundo de provas e expiações, pessoal, é o seguinte: você não vai passar ileso. Você não vai passar ileso. É uma utopia a gente acreditar que vai passar uma encarnação e ninguém vai nos machucar.
Porque sendo imperfeitos, a gente pisa no pé do outro. Mesmo num pequeno ciclo, um pequeno circuito como esse aqui do Greg, eu tenho certeza absoluta, não conheço história nenhuma, tá, pessoal? Não é fofoca não, tá? Eu tenho certeza que já teve aqui um arranca-rabozinho, um bisão no pé do outro sem querer, ali na saída deu um esbarro no ombro, aí machucou um pouco, o ombro. Porque às vezes, nas melhores das intenções, a gente machuca e magoa os outros, pessoal. E às vezes a gente magoa e nem sabe que o outro está magoado. Mas acontece. Porque a gente é imperfeito ainda e o outro também é. Então, imperfeito com imperfeito, o que dá? Dá ruim. Esse é o somatório. Hoje é matemática. Multiplicando. Então, vamos entender que no mundo de provas e expiações, características de espíritos imperfeitos, vamos colocar assim, na caminhada, provando, expiando, faz parte ainda. Então, qual é a solução para isso? Qual é a solução para os nossos problemas? A nossa solução é aprender a perdoar. Aprender a perdoar, mas atenção a outro ponto importante. E não ser saco de pancada. Que isso é importante também. Porque muita gente confunde. Porque vem com uma oratória, às vezes, muito superficial e fala assim, não, eu aprendi, eu ouvi falar que a gente tem que perdoar como Jesus perdoou. Só que aí a gente está num cenário que alguém nos machuca e a gente vai lá e perdoa. Aí a pessoa vai lá e machuca de novo. Aí a gente perdoa. Aí vai lá e machuca de novo. Aí a gente perdoa. Então esse é o 70 vezes 7. Será que a gente tem que perdoar sempre a mesma pessoa, na mesma questão, porque eu sou bonzinho e eu quero aprender a amar? Calma. Aí já tem uma outra vertente que é a vertente saco de pancada. Vertente saco de pancada é entender que talvez nosso amigo aqui me machucou, ok? Me magoou, me feriu, me balançou. Eu, dentro do possível, se tiver maneira, vou contactar ele, explicar se ele vai pedir desculpa ou não, e perceber. Mas olha só, naturalmente eu não fico mais adiante. Por quê? Porque eu não quero apanhar de novo. Às vezes, muitas vezes, essa distância que a gente cria é o amor que a gente precisa, o auto-amor. É entender que, peraí, calma lá, isso aqui não é bagunça. Porque senão eu vou lá, ele me machuca. Aí, não, pede desculpa assim mesmo, aí machuca de novo, a segunda, aí na terceira, quarta vez, eu falo, peraí, vou viver a vida inteira apanhando e perdoando? Eu posso perdoar, que esse é um movimento benéfico para mim, eu aprendendo a amar, mas também eu posso me distanciar daquele que está me machucando. Intencionalmente ou não, mesmo sem querer. Então, cuidado com essa história de saco de pancada, tá, pessoal? Muita gente faz muita confusão e vive em casamentos, em relações, como diz agora na moda, tóxicas, complexas, difíceis, sendo saco de pancada a vida inteira. Então, perceba, estou falando de ninguém separado, não tá, gente? Então, perceba nas suas relações, não é só casamento, namorado. Muitas vezes é um amigo, é um colega, é um familiar, ok? Entenda aquele que te machuca e como é que você se relaciona com ele. Se você está voltando lá com toda a paz de Cristo, a tranquilidade, a amorosidade e no meio da cara. E depois volta no meio da cara de novo. E assim, cara, entenda a dinâmica, tá? Entenda o perdão e não faça confusão com o saco de pancada. Isso é importante a gente separar bem aqui. É por causa disso, para mim, isso não pode tocar. Mas eu agora dar uma palestra. É importante a gente não tem problema. É importante a gente entender uma dinâmica que acontece muitas vezes com a gente. Ver se alguém se identifica aí. Naquele momento eu sei que muita gente vai passar. Eu estou vendo as carinhas antes de falar. É assim. Para o mundo que eu quero descer, já não aguento mais, quero me isolar. Por quê? Porque passou por muita dor, por muito sofrimento, por muita dificuldade, traumatizou, machuca, gente. A gente está falando de dor aqui. Quem sou eu para falar de dor? A dor é sentida, cada um tem o seu processo íntimo. Mas de alguma forma, se a gente não percebeu, não equalizou, não entendeu, não pegou o band-aid, fez o curativo e sarou, essas dores da alma, que são dores fortes, que balançam, às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente não aguenta mais, quer desistir, já não dá mais. O que eu fiz a Deus? Como é que é? Joguei pedra na cruz. Aí começa aquela história toda.
O entendimento aqui é o seguinte: é difícil, ninguém está falando que é fácil. Mas a tua dinâmica da vida, eu estou falando pessoalmente para cada um, tem a ver com o teu crescimento. Desde o planejamento reencarnatório, teu mentor, teu anjo da guarda, que participou ali do papelzinho, às vezes você não tem a menor consciência. A gente gosta de achar que tem, não, a gente planejou muito, só que a gente não planejou nada. Estava só apagado, quando vai ver, já o bebê nasceu e encarnou. Mas confie no teu mentor, no planejamento reencarnatório, que é onde você veio parar, no meio que você veio parar, na família que você veio parar, na época que nós estamos aqui vivenciando, transição planetária. Por quê? Porque não foi 500 anos antes ou 500 anos depois, né? Não sei, né? Ou talvez até foi, talvez será. Mas podia ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, para não ser tão pesado. O pesado tem a ver com o teu crescimento, com a tua busca individual. O que o mundo nos oferece, com a espiritualidade de luz, que dá um trabalho enorme, pessoal. Olha só, planejamento reencarnatório não é só quando fez o papelzinho lá e te jogou, cuspiu na barriga da mamãe e está encarnado, e depois que você, no momento de dor, olha, o teu mentor está do outro lado. Também. Mas é te proporcionando o tempo inteiro na tua vida circunstâncias para o teu crescimento. Circunstâncias essas que às vezes sabe o que você quer? Você quer um livramento na tua vida. Não quero isso para mim, porque a nossa compreensão limitada não consegue perceber que é através dessas circunstâncias que é para a gente crescer. Porque o estímulo é o mesmo. Agora, como nós respondemos que é o X da questão. É aí que a gente vai se perceber diferente, não melhor, não pior. Mas cada um vai responder de uma forma diferente aos mesmos estímulos. Então, o que é dor, o que é dificuldade, muitas vezes, é o que nós necessitamos fazer a prova. Prova de expiação, lembra? É o momento da prova. Eu não sei vocês, mas fazer prova na minha época era chato pra caramba. Tem que fazer prova, uma tensão, uma ansiedade, às vezes até saber a matéria, mas que coisa ruim. Não sei quem gosta de prova aí, tá? Para mim, a experiência sempre foi essa. Fazer prova é um momento de tensão. Mas eu já sei a matéria, dá para fazer com dificuldade, às vezes raspando para passar de ano, mas a gente tem condição de passar por todas as circunstâncias, por todas as provas que nós estamos passando. Ou então, é uma expiação, que no fundo não é o mesmo. Que no fundo, os dois vão se confluir na mesma questão, que é o aprendizado. Às vezes a gente foca muito, porque é prova, porque é expiação. Foca no principal. Entre prova e expiação chega no mesmo ponto, que é aprender. Sendo um ou sendo outro, então pouco importa. O que importa é o que nós vamos sair daqui. Sair daqui para a próxima encarnação. E passa rápido, né, gente? Nem precisa falar, que a última vez que eu estava aqui no Guaraci, né, há pouco tempo atrás, nesse ano, e de repente, pimba, foi-se embora. E aí? Como é que fica? Eu gosto de pensar no Guaraci, não só no Guaraci com o Sérgio Mauro, quanto no meu espírito também, que foi também palestrante, não sei se você conhece esse ano, que são referências. São histórias bonitas que a gente pode se inspirar, ou pelo menos eu tento me inspirar, para perceber e falar assim, poxa, legal, quero também ter essa tranquilidade, no momento que for, quando chegar o meu momento, de ter feito o meu melhor, de ter saído dessa encarnação melhor do que eu entrei. Mas eu podia ter evoluído mais. Vamos focar no pequeno. Qual o foco no pequeno? Não vamos ficar na encarnação, o foco no pequeno é focar no amanhã. Faz o planejamento para 2025. Vocês já fizeram? Quem não fez, faça. A maioria normalmente nunca fez. Faz o planejamento para 2025, não só o material. Eu quero trocar de celular, quero viajar, quero pagar os boletos atrasados, eu quero fazer a roupa. Isso é bom também, a motivação é interessante. Mas espiritualmente falando, para quem está falando de perdão, bota aí, 2025. Perdoar aquela minha cunhada que eu bloqueei lá em 2018. Aquela desgraçada. Só de falar, o cara já na lista, essa é hora, raiva aqui, já no papel. Bota na lista e bota o esforço. Sem o esforço a gente não chega lá, vai continuar bloqueado. Aí dependendo do ódio, da raiva que a gente tem com essa cunhada, sabe o que acontece? Encarnação que vem, irmãozinho, irmão, pai, filho, juntinho, misturado, todo mundo. Para aprender a amar, então dá para aprender a amar agora. Se a gente já sabe, agora já foi respeito da
dos nossos peitos e a responsabilidade que nos cabe, porque depende sempre de nós. E aí a gente vai chegar no amor. Nesse amor, como solução, a solução de todos os nossos problemas ou de todas as nossas questões. Agora é a parte bonita da palestra, quando a gente vai falar de amor, tentar falar de algo que é tão difícil, porque é falar de sentimento, e falar de sentimento é muito pessoal. Mas falar de amor, a gente sabe que é bom. Porque seja o amor que nós sentimos, seja pelo nosso gato, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo marido, pela esposa, pelo nosso filho, por essa casa, pela doutrina espírita, ou pelo cafezinho. Cafezinho é hashtag coração. Que a gente tomou. Pequenas coisas a gente vai aprendendo e desenvolvendo o amor em pequenos circuitos, em pequenos ciclos. De formas distintas a gente vai entendendo, compreendendo o amor. E repetindo, aqui a gente vai racionalizar. Aqui a gente vai trazer para a teoria, para fazer sentido, para dizer assim, poxa, é verdade, tudo que aquele palestrante ela falou lá em 2024, eu nem lembro o nome dele, mas ele falou um negócio interessante que eu lembrei agora. É por aí, essa é a ideia. Para quê? Para fazer a tal da mudança, como o Ricardo falou e trouxe nisso. A mudança para melhor, dá sempre para melhorar, dá sempre para sofrer menos. Só através do nosso esforço. E essa é a busca, vamos racionalizar aqui e trazer depois para a prática, para aplicar, para exercitar. Que nem andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Não sei se existe algum fenômeno aí, alguém que montou uma bicicleta e saiu andando de primeira, assim, pedalando. Normalmente a gente vai na rodinha, devagar, ainda meio bambo, meio seguro, mal seguro na direita, ele machuca a canela pedalando. Aí depois que pega um jeito um pouquinho, tira uma rodinha, aí vai devagarinho ainda, aí cambaleia, cai mesmo com uma rodinha, dependendo da bicicleta. Aí depois de algum tempo, tira a segunda, é aquela coisa vacilante, e demora um tempo, cada um no seu processo. Tem criança que demora mais para aprender, tem criança que não aprendeu até hoje na bicicleta. Vamos fazer uma brincadeira aqui. O passo a passo, a dinâmica do amor é exatamente assim. Como é que se ama, Nelson? Se ama amando. Como é que se caminha? Caminhando. Buscar a areia, bater a porta, velocidade. Eu faço um convite, que é um convite muito difícil, mas é um convite possível. Que é assim: quando você acordar de manhã, for sair de casa, se questione como é que eu posso amar hoje. Vai chegar na primeira esquina, você vai lembrar de mim e falar: Nelson, me dá na tua cara. Já não aguento mais essa situação aqui no trânsito, aqui no ponto de ônibus. É assim mesmo, tá? É exatamente assim. Mas o movimento, a percepção, a iniciativa, a predisposição, ou a proatividade em amar, que vai fazer a diferença. Porque senão a gente vai fechar a cara, que é muito mais fácil. Tomar o ranço é muito mais fácil. Percebe que ranço gera ranço? Percebe? Não sei se vocês já percebem assim, olha para aquela pessoa, vai uma análise do outro agora, rapidamente, do outro. Que é assim, eu tenho ranço do fulano, aí aqui tem ranço do ciclano, tem ranço, aí daqui a pouco você tem ranço de todo mundo. Hashtag ranço do mundo. Porque vai tomando um ranço atrás do outro, ou a gente pode fazer um outro movimento. Amando. Principalmente esse ranço. Como é que eu posso dar uma neutralizada aqui nessa dificuldade que eu tenho? Como é que eu posso me conectar mais com as pessoas que me fazem bem, que falam a minha língua, que transmitem paz, que me dão sustentação, que me dão estrutura? Como aqui no Brejo, por exemplo, são esses pequenos circuitos que a gente vai nos nutrindo. Esse movimento aqui, espero que vocês saiam daqui mais nutridos, e eu também estou nutrindo aqui, está todo mundo ganhando. É a multiplicação, de novo, é a multiplicação da luz. É a luz que nós recebemos do alto e multiplicamos aqui. Não tem nada de novo que eu estou falando. Nada de novo. Não tem nenhuma grande invenção que o Nelson está falando. O que o Nelson está tentando trazer é mastigar um pouquinho mais, fazer pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais, olhar para si um pouquinho mais, essas questões que a gente vai ignorando, deixando
deixando para depois, empurrando para a barriga, pendurando na conta da encarnação. Porque não vai ser nessa encarnação, então eu vou jogar para a próxima. Esse diálogo às vezes a gente tem. Às vezes tem umas risadas aí que são engraçadas. Como é que a gente vai amar? A gente vai amar fazendo ao outro o que gostaria que fizesse conosco. Esse primeiro movimento, um movimento comportamental, não é sentimental. A gente entende ainda o amor muito na base do sentimento, tá? Mas também existe o amor comportamento. O amor comportamento não é sobre sentir, não é sobre gostar ou não gostar do próximo. É sobre fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para conosco, para comigo. Então, dessa forma, eu também estou amando. Então, começa por aí. Isso dá para fazer. Isso está na nossa mão. Isso não dá para fugir. Não dá para fugir. Aí a escolha. Aí é o nosso livre-arbítrio. Porque essa pessoa que eu não vou muito para cá, eu gosto muito dela, que me feriu, eu posso retribuir na mesma moeda, ela vem quente e volta fervendo, bateu, levou, não leva desaforo para casa, comigo é diferente, vou falar umas verdades, que é o mais fácil da gente ir, já vejo isso mesmo hoje, eu não vou condenar ninguém, é bom que só eu estou vendo, né? Ou então a gente pode, assim, balançou, mas eu escolho fazer contigo, meu irmão, minha irmã, o que gostaria que eu fizesse com ele, e lavo as minhas mãos e corto uma conexão negativa. Porque como é fácil a gente entrar em conexão negativa, perceba que é muito mais fácil a gente entrar num barraco, num quebra-pau, numa discussão, do que parar 30 minutos, por exemplo, para ler uma leitura edificante ou assistir uma palestra. Vou dar um exemplo. Não, Nelson, eu não brigo na rua, não. Tá, mas sabe como é que a gente se conecta? É assim. Vou comentar aqui, eu já estou vendo a risada na minha cara. É assim. Teve a história essa semana da mulher da janela do avião. Pronto, botou na televisão, hashtag, um lado fuzilando, outro lado fuzilando, devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, a criação, papapá. A gente já está conectado. Mentalmente, eu pergunto, o que tem de positivo? Tem questões positivas. Se a gente olhar ali com o microscópio, com uma dificuldade, a gente até consegue enxergar. Mas o grosso é o caldo do chorume, puro caldo do chorume do final de feira. Aquela delícia ali que fica. E agora, pronto, eu passei outro dia na televisão, estava lá o programa ao vivo, horas e horas discutindo, a mulher ali, as duas ao vivo, para ver se tinha um bate-boca ao vivo e dava mais audiência e mídia. E a gente se conecta com isso com uma facilidade imensa. Estou falando agora sobre essa questão que aconteceu, do avião. O pessoal vai ficar, já estou vendo que a palestra aqui vai durar agora mais 5 horas. Essa chuva aí, caiu do normal lá que a gente estava esperando. Então eu estou falando sobre. Aproveitar para tomar uma. Vamos fechar, né? Vamos lá, vamos botar aqui. Agora você não começa a palestra. Vamos começar, isso é a introdução, pessoal. Introdução. Falei que não tinha hora hoje? Hoje não tem hora. Também é hora. Então, voltando à história do avião. Voltando à história do avião. A história do avião, na verdade, não existia 2 meses atrás, e daqui a 2 meses talvez a gente tenha que ver mais. Mas atenção às nossas conexões, a isso que a gente entra com muita facilidade nesse tipo de vibração negativa, nesse chorume, julgando, se conectando, apontando o dedo. Às vezes a gente nem conhece, tem muita gente, tá? Não você não. Nem conhece a mulher lá da câmera do avião que pegou, mas já odeia fulano. Não, como é que ela pôde isso? Se fosse comigo, ela ia ver. É essa psicosfera negativa que a gente entra com muita facilidade. É muito fácil passar 2, 3 horas desse tipo de bate-papo no cafezinho, no trabalho, que é o que está na boca da mídia, e a gente se conectar com isso também, de opinião, que provavelmente não vão ser opiniões muito nobres,
do que, por exemplo, se conectar com uma reflexão de Jesus, do livro edificante, de uma palestra de Jesus. Isso é muito fácil de perceber, pessoal. Olha só. É só a gente ver o que viraliza. O que viraliza? O que viraliza é o tiro, porrada e bomba. É isso que viraliza. É interessante isso, depois se vocês quiserem observar. Preste atenção numa palestra, assim, pega o Paulo Franco, os vídeos do Chico Xavier, pode pegar o nome do Google, a promoção, e for, dá uma olhada em visualizações. Tá? Aí depois vai agora nessa última quebra-pau, agora, sei lá, do avião, percebe as visualizações, que a gente vai ver como é que nós, enquanto humanidade, estamos conectados muito mais com a sombra do que com a luz. Muito mais com barraco, com destruição, com quebra, com vibrações baixas do que com alto. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente buscar o alto. E para buscar o alto, eu quero focar no sentimento. É um bom lugar, vou dar um bom lugar agora. O bom lugar é o seguinte, nessa história do perdão. É o foco no sentimento. Então vamos para a tua história, lá atrás. Nessa história que eu fiz aqui, o exercício, cada um vai fazer com você. Não precisa fechar o olho não, só lembrando aqui a visão. Perceba que essa história do teu passado não vai se apagar. Ela faz parte do teu registro. E é um registro negativo. É uma referência negativa na tua vida que você não quer replicar no futuro, você quer evitar até uma engraçada de ficar. Ok, ótimo, está tudo bem. Mas se independente disso, perceba que sentimento você carrega aqui com você, apesar dessa história triste e dolorosa. É aqui que a gente tem que focar. Porque isso faz parte da nossa história. E é isso que nós vamos carregar, nós vamos levar. Então, se o não perdão não existe aqui, um rancor, uma mágoa, um ódiozinho, uma vontade de vingança, que às vezes não é uma vingança assim de primeira, mas fala assim: Deus escreve certo por meus mortos. Essa plana vai ter o carro, vai chegar e vai arrebentar com ela. Se eu sou espírita hoje, então não tem mais esse sentimento. Perceba, se perceba, entenda que tipo de sentimento você está nutrindo, você está vibrando aí. Dá para vibrar melhor, perceba os teus pensamentos, perceba o que você consome, como isso que eu disse agora, por menos janelas de aviões e por mais leituras, por mais cursos. Aliás, vai aproveitar e fazer uma propaganda de outro curso aqui, aproveitar. No dia 10 de janeiro, às 21 horas, 10 de janeiro, 21 horas, vai estar saindo o estudo que eu estou fazendo do livro Calma. Olha aqui, calma. Calma. O livro Calma, de Emmanuel, está gravado no Chico Xavier. Vai ser uma vez por semana, um videozinho de 30 minutos que eu faço estudo. Eu pego 2 capítulos e faço um estudo. E um livrozinho de mensagem, que Emmanuel dá um passo a passo, nos ensinando calma, amorosidade, tolerância, benevolência. É esse passo a passo que a gente está falando. Então, vai ao ar uma vez por semana. Toda sexta-feira, dia 10, às 21 horas, no canal Progresso. Mas vale também, já convidamos que tem todos os vídeos que eu realizei lá no meu canal, ele tem coordenação para baixo. Mas vamos continuar aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Preste atenção, faça esse teste com você. Teste pessoal, vamos apresentar vai depois. Quando você relembra essa história triste do passado, será que você ressente? Olha a palavra, ressente. Sentir novamente toda essa carga, todo esse drama, toda essa dor, ou você já conseguiu ultrapassar, você já aprendeu, você já equalizou, você já superou, contornou a meta, escalou, lapidou. A forma que a gente tenta trabalhar no sentido alegórico, nós perceber o que as nossas dificuldades têm a ver com o nosso crescimento. Vou repetir. O que as nossas dificuldades têm a ver com o nosso crescimento. O que, Nelson? Tudo. Porque senão não seria mais dificuldade.
Vou fazer um exemplo bobo. Se alguém pedir para mim instalar esse ventilador aqui, para mim, Deus é uma baita dificuldade. Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia como é que eu vou instalar esse ventilador aqui. Eu não sei. Mas para o eletricista, ele vai estar tomando um cafezinho com a mãe, para ele não tem dificuldade, ou seja, não tem aprendizado. A dificuldade do Nelson está mostrando que tem aprendizado a ser realizado. Agora, se eu for fazer um curso, se eu for buscar aprender como é que trabalha com elétrica, manutenção, instalação, eu vou aprender. Então, a atenção a esse olhar de dificuldade, muitas vezes, que na verdade são oportunidades. Porque se estão aí, pessoal, vai continuar aí até a gente aprender. Simples assim, desculpa ser um portador de mais notícias, mas é a notícia pé no chão, a notícia realidade, a notícia crescimento, a notícia evolução. E mais uma vez eu vou repetir, depende de nós. E às vezes a gente acha que está muito distante o espírito de luz. E estão mesmo. A gente está na nação do final. Mas tem um tópico interessante, que é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com perdão. Que o espírito de luz não perdoa. O espírito de luz não perdoa, Deus. Como assim o espírito de luz não perdoa? O que está acontecendo? Não perdoa porque não se ofende. O espírito de luz, para o espírito de luz, até hoje dá uma passada. Magna cada um. Espírito de luz não perdoa porque não se ofende. Então eu, vocês, um dia a gente vai chegar lá. Um dia, não eu não, né? Deixa eu ver. Um dia a gente vai adquirir essa virtude de conseguir lidar com as ofensas dos outros, com o espinho que o outro nos pega, não nos magoando, não permitindo o uso do outro nos afetar como ainda nos afeta. Mas não tem problema de afetar. Ele afeta, está tudo bem, mas entenda o caminho que a gente tem que caminhar e como a gente pode crescer. Tem uma história aqui que eu gosto de colocar mais em exemplos reais, também está bem distante, não é uma história do Gandhi. Quem conhece eu vou repetir aqui, mas é uma história bem interessante. Gandhi, eu queria sair um pouco aqui do meu espírito, tá? Se eu nem sei tacar um chico de dieta, o Gandhi, uma vez, foi entrevistado por um repórter, e o repórter perguntou para ele assim: Gandhi, você perdoa aquele aquele político britânico que te ofendeu, que falou mal, que te rebaixou, que te colocou lá embaixo, porque tinha saído uma semana antes um político que difamou o Gandhi e colocou ele lá embaixo. E o Gandhi responde assim: não perdoa. Mas Gandhi, como assim? Você, Gandhi, logo tu, Brutus, como é que você não perdoa? Aí ele não me ofendeu, não me senti ofendido. Não tem que perdoar nada, tá tudo bem. Ele tem a opinião dele, ele tem o direito dele, ele faz o que ele quiser. Mas isso não abala a minha caminhada, não foi bem isso que ele falou, não, tá? Mas o sentido. Mas isso não abala a minha caminhada, o que eu acredito que é certo e errado, independente da opinião dele. Se o outro bate palma para mim, taca flores ou taca pedra e fala mal, pessoal, aprenda a viver um mundo melhor. Porque sempre vai ter gente que nos ama, que gosta da gente, que nos abraça, que nos acolhe. Vai ter gente que não quer nem olhar para a nossa cara. Ninguém passa ileso, ninguém, nem Gandhi, nem Jesus. Nem Jesus. Ele não tropeçou e caiu na cruz. Nem Jesus. É rimar. Então, pessoal, outra história que eu citarei também. História do Buda. Essa história é mais complicada ainda, mas me remeteu a Jesus. A história do Buda é a seguinte. Ele, no meio de uma caminhada, teve um fiel, uma pessoa próxima, chegou perto dele e falou meia dúzia de
xingamentos e cuspiu na cara dele. Que ofensa mesmo física, né? Agora a violência, cuspiu na cara dele. E aí o Buda para, aqueles que o seguiam, que revoltados, ele para e fala assim: não, eu quero agradecer esse irmão. Todo mundo cara, não, ainda é demais. Deixa eu sentar, passa o cafezinho, que essa tem que entender. Como assim, Buda? Quero agradecer esse irmão. Ele vai lá, depois agradece. Mas que agradece o quê? Ele agradece porque, através dessa cusparada, ele percebe que não tem mais raiva dentro dele. E que ele, talvez, aí, nessa compreensão mais profunda, ele entenda que esse irmão enfermo, que está em dificuldade, em dor, e ele expressa-se através da violência, através do ataque, mesmo aquele espírito nobre que estava ali buscando auxiliar. Isso trouxe Buda e trouxe Gandhi, mas essa história dos paradas teve com Chico Xavier também. Também teve gente cuspindo na cara do Chico Xavier, você buscar a tem várias histórias de agressões e violências de pessoas que estão só amando. E olha que exemplo interessante, né? Eu que não estou amando, o cara aqui eu não estou amando cusparada, imagina que está no bom, então peraí, como é que é essa história? Faz parte, pessoal, entender, nós, seres humanos, não sabemos o que fazemos, ou mesmo que sabemos, ainda vivenciamos muito mais na sombra do que na luz, na dor do que no amor. Então o convite aqui não é para o outro, não é para o outro. É como eu, Nelson, como cada um de nós aqui, podemos aprender a amar mais através do mundo que me rodeia, através dos meus relacionamentos, felizes ou infelizes. Vamos utilizar o passado? Vamos, como referência. A gente não sabe muito bem utilizar o passado, eu vou compartilhar com vocês aqui. Normalmente o passado está atrelado à muita dor, à lembrança e dificuldades. Mas um método, uma técnica interessante que a espiritualidade compartilha. Aliás, semana. Eu estava trazendo aqui um estudo que eu fiz essa semana, já que o estudo está bem adiantado, tá? Que é o seguinte: passado é referência. O teu passado tem história, e essa história tem referência positiva e negativa. A positiva, vamos replicar. O que foi bom na tua história, que coisa boa, tenta replicar dentro do possível. Talvez não faça mais sentido, os tempos são outros, o corpo está no mundo da pegada, os gostos mudaram, mas de uma forma geral, foi uma história bonita que faz parte da tua história, faz parte do teu aprendizado, faz parte do teu crescimento. Mas também as histórias negativas fazem parte do construto de quem você é hoje, e são referências negativas no momento que a gente percebe aquilo para quê? Para aprender com os nossos próprios erros, para entender o que aquela dinâmica negativa mostrou para a minha vida, eu posso tirar uma lição, ou quiçá, não repetir de novo aquilo que foi ruim, ou evitar, perceber quantas dores e sofrimentos muitas vezes a gente entra sem necessidade nenhuma. Isso é uma coisa interessante. Há dores que têm que ser vividas. Agora também, há muitas outras situações que a gente entra naquela esfera do sofrimento voluntário, que nem precisa estar lá, mas parece que a gente gosta de uma sofrênciazinha, sabe? São situações, são cenários que a gente se coloca muitas vezes e não percebe, porque não olha para si, ou porque ainda não se ama, como nós podemos e temos a capacidade de nos amar. Pessoal, para fechar, nem sei se fala para casa, não, hoje a gente vai encerrar. A busca do perdão, no final das contas, é o convite do amor. A busca do perdão é o convite do exemplificar a caridade na prática. Benevolência para todos, indulgência para com os alheios e perdoar as ofensas. Ofensas faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa vida. Vivemos num mundo de ofensores. Muitas vezes é a gente que ofende nós.
Então, entender isso no pé no chão e perceber que, independente do mundo, quem tem o controle emocional, eu não falo controle emocional, o controle é amor, ou aprender a amar, somos nós e mais ninguém. Eu não dependo do outro para amar mais ou para amar menos. Eu não dependo do estímulo exterior ser positivo ou negativo para eu ser quem eu sou, do que eu busco ser. Não é porque o outro me dá bom dia ou vira a cara para mim, que eu não vou ter a minha conduta amorosa e desejar com isso se eu quiser desejar ou desejar se eu quiser desejar. Não é sobre reagir, mas agir. A busca do entendimento do amor é da ação amorosa nas pequenezas do dia a dia da nossa vida. Fazendo o quê? Fazendo o baita esforço. Jesus nos convida: vinde a mim, levanta e anda. Faça como eu fiz, aprenda a amar. E assim a gente fecha agradecidos. Muito obrigado a todos.